meus amigos, um grande abraço, chegando para mais um Papo Tático, aqui no nosso programa, no nosso querido canal Ribeiro Neto Comenta. Nós dizíamos em alguns programas atrás que o Brasil de 1950, a seleção brasileira, que perdeu a Copa do Mundo, ganha, porque a seleção era fantástica e não tinha adversário, mas como o futebol é dentro do campo e na hora, no dia, nós perdemos aquela Copa do Mundo para o Uruguai, né? Como eu já falei aqui, e que foi aquele chororô e tal. Essa seleção brasileira foi preparada para o seu Flávio Costa. E eu, menino ainda na escolinha, no Infante do Flamengo, a gente recebia a transparência de seu Flávio como um cara carrancudo, brabo, né? Homão, tipo, e o Strick, que acabou sendo também treinador do Flamengo de 69 para 70. No entanto, o seu Flávio, a gente saía do vestiário do Flamengo e ficava numas mesas, essas mesas de piscina, né? De ferro com as cadeirinhas brancas. A gente saía do vestiário, passava pela quadra e sentávamos lá para papear sobre o treino, tomar um suco de laranja. Um belo dia ele sentou lá com a gente, começou a conversar, simpático e amável, tirando aquela impressão da gente de um homem carrancudo, severo e tal. Perguntando o que é que a gente precisava, o que é que a gente pensava, como deveríamos nos portar para nos transformarmos em jogadores profissionais. E é esse homem que, na década de 50, após Copa do Mundo, sai do WM e vai para uma tal diagonal, como eu vou mostrar aqui no quadro, que a diagonal é realmente uma diagonal, que é uma diagonal porque o 6, o 10, o 8 e o 7 formam uma diagonal. E que na minha concepção, e eu sou um cara rebelde nesse aspecto, porque eu não sou vaca de presépio para balançar a cabeça porque alguém falou. Aquela história do Mário Viana. Mário Viana falou, está falado. Não, comigo não tem isso. Vamos discutir, vamos estudar, vamos debater, sem querer ofender ninguém, mas contra-argumentar com base. E eu olho para esse sistema de jogo diagonal, de seu Flávio, e vejo um 4-3-3. Você pode reparar que você tem uma defesa compactada, normal, natural. Você tem 3 homens no meio de campo e você tem 3 atacantes. Então é um 4-3-3 que depois da diagonal passou a ser o esquema de jogo adotado pelas maiores equipes do país. Mas, no entanto, ficou, porque a mídia sempre cria sempre uma onda, uma moda. Agora, por exemplo, a moda é os estrangeiros. Os técnicos estrangeiros são bem melhores do que os brasileiros. É por aí, né, gente? Todo mundo tem capacidade. Agora, anular a capacidade dos técnicos brasileiros pela moda, não. Então, essa diagonal de seu Flávio, com todo respeito, vem de uma moda. Talvez até para tapar o buraco da perda da Copa do Mundo de 50, que foi um desastre, que todo mundo chorou e que ficou todo mundo sem discurso, porque a própria mídia já dizia que o Brasil era campeão. Há conversas que o Brasil não se preparou direito para o jogo, não estavam concentrados, que teve festa na concentração anteriormente. Lógico, porque os jogadores que tinham dado um baile na Espanha, um baile em todo mundo, e era um timaço realmente, ia perder para o Uruguai, em pleno Maracanã? Perdeu. E perdeu um título mundial. A exemplo da de 82, que também falam que era uma seleção, e era fantástica, e que perdeu para a Itália, que veio cambaleando dentro do próprio campeonato. Então, essas coisas de futebol, no meu modo de ver, não tem exatidão como o pessoal costuma rotular. É preciso estar atento a tudo. Aliás, já teve até uma música que dizia isso, é preciso estar atento a tudo. Então, na verdade, na minha ótica, esse 4-3-3 vem da diagonal de seu Flávio Costa, que era um dos treinadores importantes da época, com muitas vitórias, com um respeito muito grande. Era um Filipão daquela época. Era ele e Gentil Cardoso. Dizem até que Gentil Cardoso, por ser marinheiro, andava pela Europa no navio e trouxe o WM quando ele viu lá fora na Europa. E que seu Flávio depois pegou o rótulo para ele, de dono do WM, porque tinha sido assistente do húngaro, que foi o precursor
do WM. Doravante desse 4-3-3, e você vê que aqui o 10 aqui ele recuou, porque normalmente a partir daí nós vamos ter um 10 ofensivo. É só uma troca de numeração. Aqui o ofensivo, o ponta de lança, vamos assim dizer, era o 8. E me lembro bem de Almir Pernambuquinho no Vasco, que realmente jogava pela direita. O Pelé é que vai mudar essa história para cá, porque o Pelé nasce com a 10 no Santos, garoto, 16, 17 anos. O que é que obrigou? Obrigou o Zito a vir para cá, o Mengal vir para cá, o Coutinho desceu, Doval, e aí aparece o 4-2-4, que o Santos Futebol Clube da era Pelé, os branquinhos da Vila, que o Santos é todo branco, né? Marcaram uma época gloriosa do futebol brasileiro, principalmente sendo bicampeão mundial. Claro que não é todo time que podia ter esse 4-2-4, porque realmente o Santos é uma geração que nasce na mesma época e que todos eles, a partir daqui desse meio do campo, para frente, jogavam e marcavam. Então, geralmente, esses homens do meio de campo que ficam na intermediária tinham que ter uma posição mais defensiva. E o Santos tinha Zito e Mengalvio, que era defensivo e ofensivo. Era fantástico, como o Botafogo tinha Didi, aqui na posição de 8, né? Normalmente o 5 não acompanhava o Zito, porque, inclusive, na época, o Zito era absolutamente o titular da seleção na numeração do 5, né? Do centro médio, centro half, líbero, volante, é uma opção de nome que aparece. Então, essa época do 4-2-4 do Santos foi fantástica, porque o time se preocupava e era soberbo, era eficientíssimo ofensivamente, tanto que os placares eram 5-2, 5-3, 6-4. O Santos não se preocupava com a parte defensiva, apesar de ter uma boa defesa, Gilmar, inclusive, era o goleiro, fantástico. E se ocupava-se principalmente com a parte ofensiva, com Pelé e Coutinho marcando época. Aqui era Doval, na ponta direita, e do lado de lá, no 11, na ponta esquerda, era o Pepe, o homem que tinha um canhonaço, um chutaço na perna esquerda. Dizem até os sergipanos que Charuto, jogador aqui do território sergipano, chutava mais do que Pepe. Eu não vi, mas escutei várias vezes as pessoas que viram falar sobre isso. Então, meus amigos, do 4-2-4 vai vir uma série de evoluções, já entrando nos anos 60, como nós vamos explicar em outros programas. Por aqui eu fico. Grande abraço.